Fala aí, Clubbers, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Eu sou o Bruno do Clube do Investimento aqui no nosso canal. Eu trago as informações para você aprender como você vai conseguir alcançar sua liberdade financeira investindo aqui nos Estados Unidos. Fique com a gente porque esse canal foi feito para você. Hoje um vídeo super especial porque eu vou falar de 8 itens importantíssimos que você precisa saber antes de começar a investir. Eu escuto de muita gente que me procura e tenho escutado constantemente no decorrer dos anos. Falo assim, Bruno, eu quero começar a investir, eu quero ter uma carteira de investimento, eu quero investir no mercado americano, eu quero investir de alguma maneira, eu quero começar porque eu sei que eu preciso fazer meu dinheiro trabalhar para mim, mas eu não sei por onde começar. Deixa eu te falar. O caminho tradicional, abre uma conta, faz isso, não é suficiente. Existem algumas coisas que são fundamentais que você precisa saber antes disso tudo. E esse vídeo é exatamente sobre isso. Vai ser um assunto assuntos importantíssimos. Fique comigo até o final. Não perca a sua oportunidade, porque tem informação válida que você vai levar com você para o resto da vida, eu tenho certeza. Vamos ao vídeo. A primeira coisa que precisa saber é a mais óbvia, mas eu quero reforçar, quero falar essa primeira para todo mundo ter certeza que entendeu, é que não existe restrição para você fazer investimento. Qualquer pessoa que quiser e puder, obviamente, pode começar a investir e investir no mercado americano de um jeito muito mais simplificado do que foi, por exemplo, há 10 anos atrás. As coisas estão 5 anos atrás, as coisas estão muito simplificadas, então não tem mais barreiras para você investir se você tiver as condições para fazer isso. Por que eu falo as condições? Porque obviamente você tem que ter no mínimo uma condição financeira que te permita ter um excedente do seu income, de quanto de valor você tem. Porque eu escuto gente falando assim, que, olha, você precisa salvar dinheiro para você começar a investir. Tá certo? Claro que tá certo. Você deveria colocar. Todo mundo pode fazer isso? Talvez nem todo mundo. Mas se você puder, se você não é essa pessoa, talvez tenha uma pessoa que pode ver esse vídeo que está passando por um momento de estresse financeiro terrível e olha assim, não sobra nada. Eu acredito que existem pessoas, principalmente no Brasil, que infelizmente não sobra nada ainda. Mas existem maneiras, a gente não sabe as circunstâncias, então é muito fácil para um financial planner que fala sobre budget, ou fala sobre como é que fala budget, orçamento, fala assim, se você sabe, a gente não sabe da realidade das pessoas. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte, se você não é um tipo de pessoa que está passando por um momento de financial stress extremo na sua vida, se não é o seu caso, você pode sim começar a investir agora mesmo. De todas as coisas que facilitaram a tecnologia, acesso das corretoras estão dando para todo mundo, você agora consegue ter acesso ao mercado internacional. Independente de onde você mora, se você está aqui morando nos Estados Unidos, se você mora no Brasil, se você mora na Angola, com acesso à internet, seus documentos, você abre uma conta de um brokerage account, começa a investir a hora que você quiser. E uma outra coisa que é sensacional, que fez toda a diferença, é que você consegue agora comprar estoque com valores fracionados. Ou seja, se você for como eu, que você só quer comprar qualidade, nada além do que for o melhor do melhor em termos de estoque, mas você não tiver dinheiro para comprar, por exemplo, para gastar $250 no estoque da Microsoft, ou 154, acho que a Apple fechou hoje, 153 da Apple, você pode comprar com 5, com 10, com 20, com 30, então não existem mais restrições. Todas as pessoas podem, elas têm as ferramentas disponíveis, desde que seja realístico na sua vida, podem começar a investir tanto no mercado do país onde você mora. Se você está aqui nos Estados Unidos, é fácil você abrir conta aqui. Se você está no Brasil, é fácil você abrir conta no Brasil. Ou você pode abrir a conta que dê acesso a todos os mercados internacionais. Facilitou muito, você deveria pensar no mercado americano, porque é o melhor, maior, mais rentável, mais com histórico muito mais robusto do que o brasileiro, sem sombra de dúvida. Então não existe mais restrição. Você não precisa ficar assim, não é para mim, não vou conseguir. Yes, é para você, você vai conseguir. E o mercado está super facilitado, com várias opções para que qualquer tipo de pessoa hoje consiga investir sem maiores complicações. Segunda coisa que você precisa entender, precisa processar, precisa aceitar, e você precisa viver essa realidade de um adulto funcional, é que ninguém fica rico da noite para o dia. Ninguém fica rico da noite para o dia mesmo. A não ser que você jogue na loteria e você acerte. Se você acha que isso é uma regra que você pode se basear como investidor, não se baseie, esquece, não tem essa regra, esquece isso. Isso é uma fantasia criada pelas pessoas que querem te vender alguma coisa relacionada com investimento na maioria das vezes, e uma fantasia que a gente desiste. Seria ótimo, quem não quer? Todo mundo quer ficar rico da noite pro dia, seria maravilhoso, só que não é real, não é verdade, não é palpável. Essas coisas não existem na vida real. Então, a mesma maneira que você acha, que se você acha que isso é possível e você quer jogar na loteria, faça isso então na loteria com $20, com $10. No mundo dos investimentos, não faça isso, porque todas as tentativas de você ficar rico da noite pro dia são frustradas.
Se você usar como exemplo algumas pessoas que no caso que a gente viu no final de 2020, por causa da pandemia 21, a gente teve uma coisa completamente atípica, completamente fora do comum, fora do normal. Há toda uma situação mundial que a gente nunca teve, a gente não teve um precedente nessa histórico. Então a pandemia a nível mundial, no mundo globalizado, e a quantidade excessiva de dinheiro na mão das pessoas através de estímulos governamentais, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil. Você pode escutar o caso de alguém que comprou algum tipo de cripto e ficou rico da noite para o dia. Você pode ter certeza que, na maioria desses casos, os que entenderam que estavam comprando uma coisa altamente especulativa, sem valor intrínseco nenhum, zero, porque cripto não é investimento. Não sei se vocês estão preparados, mas se você quiser discutir esse assunto, deixe seus comentários aí que a gente fala sobre isso. A minha cabeça está aberta para ouvir opiniões divergentes, mas a grande maioria não realizou lucros. Então teve muita gente, eu conversei com 2 deles, uma pessoa assim que ficou muito bitter, ficou muito rancorosa da vida por conta disso, porque ela ficou milionária no papel. Ela comprou algum ativo completamente especulativo, esse ativo saiu do valor de centavos e foi para muitos dólares. Essa pessoa teve milhões e ela não realizou o lucro, porque ela falou assim: você foi para, não lembro, 1 milhão, quase 2 milhões e pouco, vai para 4, foi para 4, foi para 8, e acontece que esse 2 que foi para 4, foi para 8, voltou, e a pessoa saiu até com um dinheiro razoável, mas já não era mais um milionário, não era nada do que ela esperava. Então, coloquem isso na cabeça de vocês. Ninguém fica rico da noite para o dia. Se você quiser realmente investir de um jeito sensato, maduro, como um adulto funcional, você vai ter que entender que isso vai ser uma caminhada de anos, talvez de décadas, que o final dessa caminhada, para a maioria esmagadora das pessoas, é o mesmo, mas que isso não vai acontecer da noite para o dia. Não cria essa ilusão, não cria essa fantasia, porque essa fantasia faz com que você, quando você começa a ver que isso não é realizável, você se desanima, e um futuro maravilhoso que você podia ter através da rotina natural de você investir de um jeito maduro, ela é interrompida porque o seu sonho destruiu o que é realmente real, que todo adulto deveria saber. Não esqueça, ninguém fica rico da noite. Terceira coisa importantíssima, uma das mais importantes, que você precisa entender logo de cara antes de você começar a investir, é o seguinte: você não consegue aprender com a pessoa ou com quem não sabe. Não dá para você aprender com quem não sabe. Minha mãe sempre me disse isso. Ela falava assim: meu filho, as pessoas só podem dar o que elas têm para dar. Se elas não têm, elas não podem te dar. Isso é um fato inegável. A gente vive num tempo... Aliás, deixa eu falar isso com uma história. Eu comecei a investir final de 2004, quando comecei a ter acesso ao mercado financeiro. Naquela época o YouTube estava nascendo, se eu não me engano, o primeiro ano oficial do YouTube foi em 2005. Então eu não comecei a investir na era dos influencers. E como eu moro aqui nos Estados Unidos há muitos anos, há mais de 2 décadas, na verdade eu fiz aniversário dos Estados Unidos agora aqui, 22 anos, nesse mês, agora mês passado, fevereiro. Então, e eu não tinha muito contato com nada relacionado com investimento no Brasil. Eu sempre estudei aqui, eu trabalhei em banco de investimento aqui, então não conhecia os influencers do Brasil. Eu nunca fui influenciado por ninguém que não fossem as pessoas de renome aqui. Então eu não tenho vergonha de falar, eu sou um grande fã do Warren Buffett, um imitador do Warren Buffett. Howard Marks, a Ray Dalio, são as pessoas que eu sempre me espalhei. Então eu não fui influenciado pelos influencers do Brasil. Quando eu comecei a descobrir sobre o pessoal do Brasil, os influencers brasileiros, eu juro para vocês que eu fiquei horrorizado por causa do tipo de informação que vocês recebem, que as pessoas recebem. Eu não estou aqui para julgar as pessoas, minha mãe também me ensinou: se você não tem nada de bom para falar das pessoas, não fale nada. Então eu não tenho nada para falar da maioria esmagadora dos influencers brasileiros. Mas se você quiser aprender sobre investimento de um jeito maduro, de um jeito que seja sustentável para você, você precisa aprender com quem sabe. Eu conheço algumas pessoas que sabem. Eu sei porque eu estou falando para vocês. E você não precisa falar assim: o cara está falando. Acompanhe os nossos vídeos, procure a nossa comunidade, procure testemunhos e você vai descobrir se eu estou falando a verdade ou não. Se você não quer, se não é suficiente, você compra bons livros, você procura pessoas que tenham um background de educação e com experiência prévia de anos, contada em anos, de preferência décadas nesse mercado, porque isso não é diferente de nenhuma outra profissão. Você não iria num médico com segurança, num médico recém-formado, ou com a mesma segurança num médico recém-formado, do que num especialista que está na mesma especialidade durante 20, 30 anos. Você não faria isso. No mundo dos investimentos é a mesma coisa.
O influencer que você vê, se ele não tiver, de fato, primeiro, porque esse é um business de resultado, se ele não tiver um track record provável dos resultados dele, não só na vida dele, porque mas na sua vida. Tem muita gente que ficou rico, tem uma condição financeira muito boa por vender a ideia, não por conhecer a ideia. Então, a pessoa te apresentar alguma coisa, eu vou falar mais uma coisa relacionada com isso num outro aspecto, não é suficiente. Você precisa aprender sobre o mercado financeiro, sobre investimento, sobre trade, sobre qualquer aspecto do mundo das finanças com pessoas qualificadas que saibam o que elas estão fazendo. Ai, Bruno, o que você tem? Eu faço isso há 22 anos, eu estudei nas melhores universidades aqui. Eu não fiz curso universitário de finanças, eu estudei direito, mas eu fiz vários cursos nas melhores universidades aqui melhores universidades dos Estados Unidos, Yale University, Princeton, Cornell College. Eu botei dinheiro, trabalhei num dos grandes bancos de investimento aqui. Então, I walk the walk, não só talk the talk, não só falar, mas I walk the walk. Mas existem outros recursos, você também pode fazer bons cursos, você pode comprar bons livros para você aprender de gente qualificada. Eu nem sei, o pessoal fala assim, fulano, ciclano, beltrano, educador financeiro. Eu nem sei o que quer dizer educador financeiro. Educador financeiro para mim, eu sempre falo para todo mundo, foi meu professor Robert Shiller, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2013. Ele é um educador financeiro. Qualquer coisa além disso, ou below, menor do que isso, não é. Então, de novo, pessoal, você não tem como aprender com quem não sabe. Tome conta, guarde com carinho isso, procure conhecimento de gente qualificada, gente que tenha experiência prévia no mercado financeiro, principalmente. Uma das coisas que contam mais não é só conhecimento técnico. Tem muita coisa, como qualquer outro aspecto da vida, que você só aprende passando. Posso falar para vocês que o GFC, o Great Financial Crisis, de 2008, 2009, foi uma grande lição na minha vida, porque eu estava lá, eu já investi, eu já fazia trade, eu quebrei a cara, porque eu não tinha experiência ainda, eu estava fazendo isso há 4 anos, que era pouco tempo, trust me. E o GFC, o Great Financial Crisis, 2008, 2009, o Financial Bubble, foi um evento major, e eu digo para vocês que as minhas experiências melhores que eu trago hoje foram desses momentos que você não consegue aprender só nos livros. Você tem que experimentar, você tem que viver. Não esqueça, não aprenda com quem não sabe. Procurem pessoas qualificadas para aí sim você ter um conhecimento realístico, verdadeiro e que possa trazer retornos nesse mercado. A quarta coisa que você precisa entender antes de começar a investir é que você precisa esquecer valores absolutos, quantidade, proporções. Você tem que se concentrar simplesmente em porcentagem. O que faz a diferença nesse jogo é a de porcentagem de retornos periódicos que você tem no seu capital, independente de quanto seja o seu capital. Mas eu só tenho $1.000 para começar. E o fulano de tal começou com $1 milhão. Quase tudo na vida você pode descobrir que existe um lado positivo e um lado negativo. Deixa eu te falar um lado negativo. Até uma coisa negativa você começar a investir com $1 milhão. Oh yes, tem um lado muito negativo. Sabe por que é um lado negativo? Eu vou te falar 2. Primeiro, que a pessoa que tem $1 milhão tem muito mais a perder do que você. Porque possivelmente você que tem menos, você vai ser mais conservador, você vai pensar mais no que você vai fazer com o seu dinheiro. E o segundo é que a pessoa que tem $1 milhão, por ter muito, ela vai olhar para perdas e achar, não, de $1 milhão perder 5 mil, 8 mil, 12 mil não é grandes coisas, mas eventualmente, se isso começa a acontecer paulatinamente, ela consegue perder repetidamente no seu processo de investimento. Se ela, por alguma razão emocional ou técnica, ela não consegue ter retornos constantes, ela começa a correr riscos desnecessários, aquele $1 milhão ele pode facilmente deixar de ser e cair, assim, números abruptos. Eu já vi coisas assim absurdas de gente que tinha muito dinheiro e perdeu muito dinheiro por não ter uma visão mais conservadora do seu patrimônio. Então, e você às vezes, por ter menos, você se sente diminuído, você sente que o seu patrimônio, o seu capital não vai conseguir te levar onde você quer. Olha, nada podia ser mais longe da verdade, porque existem várias histórias, inúmeras histórias de pessoas que começaram com valores muito pequenos. Eu cheguei nesse país aqui com menos de $200 e estou aqui estou bem satisfeito da minha vida financeira e comecei com menos do que a grande maioria das pessoas num país estranho, sem falar a língua, com um monte de dificuldades. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: como é que você faz isso de uma forma prática na sua vida? Como é que você faz isso de um jeito palpável? Esqueça valores absolutos e pense nas proporções. Se você tem, por exemplo, 1.000 ou qualquer valor que você começar,
e você começa a ter um retorno constante porque você está fazendo pesquisa, você está entendendo no que você está investindo, por que você está investindo, o que você não está fazendo porque você não quer correr riscos desnecessários, o que vai acontecer é que gradativamente você vai começar a ter retornos e aí os juros compostos vão começar a trabalhar a sua mágica. Talvez nos primeiros anos você não sinta, em termos de números absolutos, uma diferença muito grande, mas conforme os ganhos vão se acumulando um no outro, um em cima do outro, e talvez as circunstâncias da sua vida mudem, e é uma coisa que é muito comum, que eu já vi, foi na minha vida e foi de várias pessoas que estão na nossa comunidade que eu acompanho, que conforme você vai se sentindo mais confortável com o mercado financeiro, nos seus interesses pessoais, se o seu interesse é investir para longo prazo, se o seu interesse é aprender a fazer trade, se você quer fazer uma combinação dos dois, a tendência natural das pessoas que persistem é que eventualmente o nível de tolerância a risco dela muda porque ela entende melhor. Então o que parecia muito arriscado no passado deixa de ser tão arriscado porque você entende os boundaries, os limites, e você começa a ser um investidor, como eu sempre gosto de falar para as pessoas, que todo mundo pode ser um investidor mais sofisticado. Então aquela porcentagem vai fazendo diferença, que a princípio não foi tanto, mas depois que você ficou 3, 5, 10 anos, você fala assim, caramba, será que eu comecei com tão pouco? Desde que você consiga manter um crescimento racional da sua conta, não só com rendimentos, mas você continua adicionando. Você pode adicionar 20, você pode adicionar 30, você pode adicionar 50, toda semana, toda quinzena, dentro de um schedule, você tem um calendário do valor que você tem. Então você começa a fazer isso pensando em proporções, esquece valores absolutos, você não fica se lamentando de não ter, e você começa a pensar, olha, eu não tenho em quantidade, mas eu tenho qualidade de retorno, e essa qualidade de retorno vai fazer uma diferença gigantesca para você lá na frente, eu tenho certeza. Eu quero investir, quero começar a investir no mercado americano principalmente, mas eu não sei nem como abrir uma conta na corretora, ou pior, eu tentei abrir a conta na corretora, não deu certo, eu desisti. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. O negócio da corretora, a corretora não está fazendo nenhum favor para você em abrir a sua conta. Eu já escutei de várias pessoas, do jeito que eles falam, como se, eu tentei, mas não deu. E ele não me ligou, não perguntou, não tentou de um jeito diferente, porque as pessoas acham que a corretora está fazendo um favor. E ela não está fazendo favor nenhum para você. A corretora quer o seu negócio. Ela quer o seu business. Para pensar. No que a gente está aprendendo aqui, você começa a ver que, poxa, olha, preciso mudar isso, aquilo na minha cabeça, mas é possível, eu consigo. Sabe, eu vou falar para vocês a experiência que eu tenho sensacional no Clube de Investimento, de tantas pessoas que entraram lá, sabe, que acreditaram que era possível, mesmo que elas não acreditassem nelas mesmas, que tinham dúvidas e que eram sinceras. Isso foi uma coisa, uma grande lição que eu tive com várias pessoas que viraram para mim e falaram assim, olha, Bruno, eu não sei nada, eu preciso de alguém que me ajude, me pega pela mão, porque eu não sei, mas eu quero, mas eu não consigo, me ajuda. Eu falei, ok, let's do this together. E você vê a evolução dessas pessoas. Imagina que você pode ser uma dessas pessoas que começa a evoluir, pode estar evoluindo, pode estar crescendo, e você para no primeiro obstáculo, e o obstáculo é a corretora. Come on. Então deixa eu explicar uma coisa para vocês de novo. A corretora não está fazendo favor nenhum para vocês. Se você tentou entrar em contato com a corretora e você consegue, aqui nos Estados Unidos você fala inglês, ou seja, uma corretora dessas que pode auxiliar investidores internacionais brasileiros que falam a sua língua, liga, pergunta, pega informação, entra em contato com eles, eu não estou conseguindo, o que eu preciso fazer? Porque eles têm interesse que você seja o cliente. É assim que eles ganham dinheiro, eles precisam de você, eles querem você muito mais do que você quer eles, porque eles precisam que você venha ser cliente deles, e você tem um array, você tem várias opções, e você escolheu aquela corretora em particular, você pode ter certeza que eles vão te dar uma atenção. Eu trabalhava em banco de investimento, a maioria de vocês sabe aqui, e uma das coisas que a gente mais treinava em todos os níveis do banco, até o CEO treinava como é que você se relaciona com a pessoa, como é que você dá o melhor customer service, como é que você pode servir, porque você quer manter o cliente com você. Todo mundo faz isso. Então nunca pensem que a corretora está te fazendo um favor, que você tem que, não deu certo aqui, então esquece. Não esquece. Tenta, você não conseguiu? Se você tiver fazer parte do clube de investimento, pergunta pra gente, a gente vai dar um jeito. Mas não desista por conta disso, porque o business deles, eles querem você, eles precisam de você, eles vão fazer tudo possível e imaginável para que você consiga abrir sua conta lá e comece a fazer suas operações com ele. Agora, se existe alguma corretora que tem alguma dificuldade, por exemplo, se você está abrindo conta aqui nos Estados Unidos e você quer abrir com o seu Tax ID, right? Eu já falei isso em alguns outros vídeos, mas eu vou repetir aqui porque eu acho que é conveniente do que a gente está falando. É que não existe restrição legal para você investir com Tax ID. Você pode investir com Tax ID nos Estados Unidos, porque, como disse o famoso presidente Calvin Coolidge, the business of America is business, ou seja, eles querem o seu negócio.
Então não tem nenhum tipo de restrição, porque você é considerado como residente fiscal, porque se você pagar suas taxas aqui. Então se você tiver alguma corretora que você quer por causa do Customer Service, porque algum amigo te indicou alguma coisa, e ela te deu um pouco de dificuldade com o Tax ID, pode ser porque a estrutura, o sistema deles, a quantidade de pessoas que pedem para abrir conta com o Tax ID é tão pequena que às vezes até o próprio Customer Service daquela corretora não sabe. Então o que a gente vai fazer? Eu consegui um voluntário, quero fazer um vídeo completo de uma pessoa de verdade, abrindo uma conta com o Tax ID para dividir com todo mundo lá na nossa comunidade do Clube do Investimento. Se você não faz parte da comunidade do Clube do Investimento, deveria, mas de qualquer forma, deixa eu te dar uma dica então. Procura outra, liga para outra, porque você vai. Dessas que estão disponíveis para gente, quase todas vão ter algum tipo de experiência. Ela já sabe que existe um Tax ID, porque se você parar para pensar, o próprio americano nem sabe o que é Tax ID. Tem gente de corretora que eu já liguei para tentar ajudar pessoas, que eu falei que a pessoa tinha um Tax Identification Number, ou whatever, ITN, something, IEN, e a pessoa do Customer Service falou assim, o que você quer dizer com isso? A pessoa não sabia, não é que ela não queria ajudar, eles simplesmente não sabiam, porque não é da realidade deles. Então não desistam por causa da corretora. Lembrem disso, a corretora não está fazendo favor nenhum para vocês. Vão lá, tentem entrar em contato, procura o Customer Service. Várias dessas, inclusive, vão ter pessoas que falam português ou falam espanhol, e você vai conseguir, sem dúvida, se você simplesmente... Sexto, todos os investidores de sucesso falam da mesma coisa, a mesma fórmula para você ter sucesso no mercado financeiro. Todos os investidores de sucesso, principalmente os mais veteranos, que têm mais tempo fazendo isso, eles te falam da mesma fórmula, do mesmo jeito, de como você deve ter sucesso. E a fórmula deles é tão ridiculamente simples, talvez seja o problema que as pessoas não sigam, porque é simples demais, a gente quer sempre complicar alguma coisa. Então, qual é a fórmula deles? É você escolher, e eu falo isso gratuitamente para todo mundo, com alegria, porque eu gostaria que a comunidade brasileira toda soubesse disso. Não só soubesse, mas entendesse. Se tivesse um jeito maduro de perceber isso e botar isso em prática nas suas vidas. Mas a fórmula é muito simples. Você escolhe qualidade, você mantém uma constância no que você faz, você é disciplinado para você usar aquele conhecimento que você adquiriu escolhendo qualidade e fazer isso paulatinamente. E a terceira coisa, você espera. É só isso? Yes, é só isso. Você escolheu qualidade, você cria uma rotina, você cria um environment, você cria um sistema onde você consegue, por exemplo, você cria um budget ou um orçamento que você sabe assim, eu consigo colocar tranquilamente $30 toda semana, $50, $100, 500, tudo que você consiga fazer constantemente, você precisa ter disciplina de entender aquele conhecimento do plano, obviamente que esse é escolher a qualidade, a disciplina de continuar adicionando, e você senta e espera, porque as coisas acontecem, todos eles falam do mesmo jeito, da mesma forma, e as pessoas não seguem. Então, se todos esses famosos, gente como Warren Buffett, que você está vendo aí, como Peter Lynch, como Howard Marks, como Carl Icahn, tem uma infinidade, como Charlie Munger, tem uma infinidade de nomes nomes de sucesso no mercado financeiro. Grande parte deles não começou como multimilionário de maneira, mas só tiveram uma sorte, talvez, como o próprio Warren Buffett fala, de ter nascido na América. Um país que dá mais oportunidades, pelo menos, do que o nosso. E a mesma forma, então, se todos eles falam isso, por que você vai escutar fulano, beltrano da internet? Why would you do that? Não faz o menor sentido. Então, aprenda de quem sabe, aprenda os melhores, como eu falei anteriormente. E use essa fórmula. Todos os investidores de sucesso de renome falam da mesma coisa. Eles ensinam pra gente de um jeito super simples. Aprenda, aceite, acredite no fato. Põe em prática na sua vida. 3 coisas, não esqueça. Você precisa de escolher qualidade, faz parte dos seus skills, o que você vai aprender com a educação. Escolher qualidade. Disciplina para você se manter naquele plano. Você cria o seu plano, você se mantém. E o terceiro, paciência de esperar. É tudo que você precisa, é tudo que os famosos, não são famosos pela fama, são famosos pela qualidade do que eles fizeram como profissionais, o que eles conseguiram fazer. Acredite nesses homens, faça o que eles fazem, que você vai conseguir o que você realmente... Outra coisa importantíssima que você precisa aprender antes de você fazer qualquer coisa, você entender o seguinte: o business, o negócio das notícias é vender notícia. E notícia não é vendida se eles falarem que as coisas estão mais ou menos. As notícias são vendidas quando as coisas estão nos extremos. Então, quando tudo está muito bom, é um excelente vendedor de notícia. Quando tudo está muito ruim, ainda melhor,
É um excelente vendedor de notícias. Então, se você pausar suas decisões de investimento baseado em notícias que são vendidas pelas mídias, você vai quase sempre tomar a decisão errada, porque quase sempre vai ser uma decisão emocional. A maioria esmagadora das vezes que você tomar uma decisão de investimento baseada em notícias, você está fazendo um péssimo negócio. Olha, o que 2020 e 2021, o que aconteceu de pessoas que estavam simplesmente sendo manipuladas pelas notícias, acontece todos os dias. Eu vejo muito comumente entre influencers brasileiros que ficam repetindo a mesma coisa. Se você estava acompanhando a saga das lojas americanas no Brasil, podia me interessar. Olha, nada me interessou menos. Primeiro porque eu não faço investimento no Brasil, eu não tenho o menor interesse em empresas específicas se eu não estou investido nelas, ou se elas não fazem parte de um setor que eu tenho interesse por alguma razão. Então, se não faz parte do meu radar, I don't care, I really don't care, não faz diferença nenhuma para mim. Mas as pessoas repetiram aquilo à exaustão, ou então elas pegam qualquer coisa que possa mover as suas emoções para você continuar consumindo a notícia e ficam te alimentando disso. Eu lembro um caso que aconteceu no ano passado. Eu uso bastante esse caso nos meus exemplos porque foi um caso que por alguma razão as pessoas lembram dele. Eu conheço vários, mas foi com o Bank Suisse, o Banco da Suíça, onde ele teve um problema financeiro de fato, teve uma inadimplência. E ele teve um prejuízo considerável de alguns bilhões de dólares, 2 ou 3 bilhões de dólares. E naquele momento estava todo mundo falando que o Banco da Suíça não só ia falir, como ia trazer todo o sistema bancário financeiro, tudo ia voltar a ser um novo 2008, 2009. Eu conheço várias pessoas que não quiseram ficar no mercado, saíram no mercado, ficaram apavoradas, é o fim de novo, é outro fim, porque o Bank Suisse teve um quadro de prejuízo muito grande. Eu acho que eram 20 milhões de dólares, se não me engano, não era só isso não. Long story short, me perguntaram isso numa live, perguntaram o que eu achava disso. Eu falei assim, olha, isso é um assunto totalmente irrelevante. Nem o Banco Suisse vai falir, muito menos vai trazer o sistema bancário com ele. Ele não faliu, não trouxe o sistema bancário, mas muitas pessoas tomaram decisões erradas no mercado financeiro por conta dessa notícia. Então, entendam, o negócio das notícias é vender notícia. E se você escolher as notícias das manchetes para tomar suas decisões de investimento, você vai estar com uma chance gigantesca de tomar a decisão errada. Você faz as suas decisões de investimento baseadas em fatos sólidos. Você faz uma análise fundamental. Esse termo, no Brasil as pessoas falam fundamentalista. A gente não usa aqui nos Estados Unidos porque fundamentalista soa como fundamentalismo e que geralmente está relacionado com religioso. Então, mas análise fundamentalista é fundamental, onde você entende a mecânica, as finanças, a indústria que a sua empresa, o estoque que você tem interesse, funciona. Aí você pega esses dados palpáveis e você analisa eles friamente de um jeito extremamente racional, porque é a única maneira de você fazer isso, e você toma sua decisão racional também, não movida por emoções, porque as notícias vão sempre te levar às emoções, e 99,999, eu não sei se é proporção, eu só estou brincando, mas é uma proporção muito grande, vão ser decisões movidas pelas suas emoções, e não vão ser boas decisões para vocês. Não fiquem obcecados com a notícia, porque isso não te faz bem. Última, não apostem contra a América. Pessoal, por que eu estou falando isso? Porque eu assisti alguns vídeos, um vídeo de uma pessoa muito influente no Brasil falando que um hedge fund da França, de um francês, estava dizendo que os próximos anos possivelmente vão ser dos mercados emergentes. Deixa eu falar uma coisa para vocês em relação a isso. Existem momentos bons, existem momentos ruins para o mercado americano, para os mercados emergentes, mas se você hoje, com a oportunidade que você tem, com a facilidade que eu falei mais cedo, de você apostar, de você investir no mercado americano, que na verdade é o mercado internacional, onde as empresas do mundo inteiro vêm para cá, vêm trade aqui, o fluxo de dinheiro estrangeiro continua sendo desproporcionalmente muito maior vindo para a América, e você acreditar que você, não estou dizendo que você não deve investir no Brasil, tem boas oportunidades no Brasil, mas da mesma maneira que no ano passado, no retrasado, falaram que o dólar ia acabar, que a economia americana ia entrar em colapso, falaram isso tantas vezes, de tantas maneiras diferentes. Isso nunca aconteceu. A probabilidade disso acontecer no mundo de hoje, não tem ninguém para substituir a América como líder financeiro, o mercado financeiro mais sólido, a economia mais sólida,
mais diversificada, mais resiliente, a única capaz de sair de crise após crise, passar por crises e crises e crises e continuar crescendo. Isso só acontece, olha, não é bairrismo, não é porque eu moro aqui, é um fato provado, provável, que você pode fazer pesquisa na internet se você não acreditar. Não aposte contra a América. Se você tem a oportunidade hoje de investir no mercado americano, principalmente quem está no Brasil, com as condições políticas brasileiras que são, no mínimo, preocupantes, e você simplesmente descarta essa possibilidade, você pode continuar investindo no Brasil, pode começar a investir no Brasil, eu não tenho nada contra. Eu não invisto no Brasil por algumas questões óbvias, mas não descarte a América, não simplesmente escute isso como se fosse uma verdade absoluta e você simplesmente fala assim, não, na América eu não quero investir no mercado americano, ou o mercado americano está fadado ao fracasso. O mercado americano não está fadado ao fracasso, a economia americana não está fadada ao fracasso. Na última leitura que a gente teve de adição de postos de trabalho, a gente bateu o recorde, mais de 500 mil de postos de trabalho, mesmo com a possibilidade remota de a gente ter uma recessão. Mesmo com a possibilidade, na verdade, deixa eu rephrase, não remota, mas se a gente tiver uma recessão, vai ser uma recessão mild, não tem nada parecido com 2008 no cenário. É possível, tudo é possível, mas não é realístico no momento. Então você simplesmente colocar essa oportunidade que você tem hoje, por causa do acesso das corretoras, das facilidades todas, e você simplesmente descartar e apostar contra a América, nunca deu certo. Ninguém nunca ganhou apostando contra a América. Então você tem realmente uma oportunidade para investir aqui. Não o desperdice. Esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário se você tem algum assunto que você quer ouvir, ou você tem alguma pergunta sobre esse vídeo, você quer participar. Eu fico feliz de responder suas perguntas. E se você tiver interesse de participar do Clube do Investimento, eu vou deixar as informações aqui para quando a próxima turma abrir. Valeu, pessoal. Esse é o nosso vídeo de hoje. Mais uma vez, deixe seu like, não esqueça. Eu vejo vocês de novo na próxima.